Olá, seja bem-vindo a mais um AjaCast, o meu, o seu, o nosso espaço de compartilhar. E hoje, de uma forma diferente, hoje eu te convido a sentar comigo à mesa, uma mesa que conecta, uma mesa que tem sentido, que tem significado, que tem propósito, assim como também o Aja, que vai cada vez mais te levar a uma conexão com a ajuda do autoconhecimento e ação, aquela que te coloca em movimento no seu dia a dia, na sua vida. E hoje a minha convidada é muito especial. Apesar de uma mesa simples, ela tem muito sentido e muito significado e vocês vão entender assim que ouvirem ela trazer para nós a sua história, as suas experiências de uma forma tão amorosa, da mesma maneira que eu senti a primeira vez que eu conheci ela e fez muito sentido hoje. O Haja neste novo formato de mesa que conecta ter ela aqui do meu lado. Então, Ale, fique à vontade para poder se apresentar, para falar um pouquinho da sua história e para que as pessoas possam também ser impactadas, assim como eu fui naquela mesa na minha casa. E aqui hoje estendo ela para você. Obrigada, Janine. Para mim é um privilégio. Eu me lembro dessa palavra dita na sua mesa, em sua casa. Estou repetindo ela aqui novamente. Para mim é um privilégio estar nessa mesa, repetindo essa atmosfera maravilhosa que tivemos naquele dia e estando aqui no AjaCast com a Janine. Né? Para mim, estar aqui é uma experiência muito boa, agradável. E quero muito me apresentar, dizer para vocês que simplesmente a Lê Domingos, mãe de 3 filhos, sou casada há 31 anos, muito bem casada, ao todo são 34 de convivência com meu esposo, com o Alexandre. Nos conhecemos na adolescência, casamos depois de 4 anos, né? E veio a fase da maternidade, que nós trocamos até a experiência no dia que nos conhecemos sobre a esterilidade, de primeiro momento, né? Que soubemos, mas foram 3 filhos. Vamos fazer um apanhado de tudo. 10 anos de depressão dentro dessa maternidade, muitas curas na vida dos meus filhos, algo que eu poderia até estar pontuando hoje, curas de doenças, a doença de Pertes, que é uma doença rara, que o Mateus, meu filho mais velho, teve, o Lucas, que teve uma convulsão depois de um acidente, e hoje eu tenho a Amanda, né, e nós estamos colocando ela também diante de Deus, num quadro que ela tem. Mas são expectativas que todas elas foram colocadas em Deus. Então, esse é um primeiro resumo de quem eu sou. O Alê Domingos, ela veio porque eu acho que conecta mais rápido as pessoas a mim, né? Me dá um nome, um sobrenome e me dá uma assinatura forte naquilo que eu acredito que eu preciso, que é uma marca no coração das pessoas. Alê Domingos. E isso para mim foi mostrado por Deus um determinado dia de como que eu faria, né, a minha apresentação às pessoas. E é o nome que está nos meus livros também, né, que eu tenho aí, já na ponta da agulha para sair por esses dias, já anunciado, inclusive, muito feliz em Deus. E por último, a minha idade, que eu precisava deixar por último. Estava pensando se eu dizia ou não, mas eu estou hoje com Vai 51 humilhar anos. agora, gente. Vai humilhar. Para. Estou hoje com 51 anos e pedindo a Deus os 130, né, Janine? Como eu te Com falei. esse rostinho jovem, gente, pela fé que ela tem, vai chegar no 130 É, com certeza. para viver uma vida plena nele. Amém. Amém. Bom, então, acho que vocês já viram hoje o que aguarda neste nosso episódio, né? Ela começou a falar e eu já comecei a me emocionar, porque hoje eu tô compreendendo na prática a estrutura e do que nós vamos experimentar no AjaCast a partir de agora. Histórias reais, testemunhos de superação, vidas transformadas, curada, restaurada.
através de uma conexão espiritual, através de uma busca de desenvolvimento pessoal e de uma vida que não se coloca na passividade nem na estabilidade das circunstâncias, mas que se desafia no movimento. Então, acho que agora você aí de casa está entendendo de forma concreta e objetiva o que é o AjaCast, por que eu estou te convidando para este espaço e porque hoje nós estamos com uma mesa posta com a Lê Domingos. Ale, fica à vontade, pode vir por onde você quiser. Algo que você já falou que realmente eu gostaria muito de falar é sobre essa vida plena, sobre essa plenitude, e nós vamos chegar lá. Mas conta um pouquinho dessas suas experiências para com o Pai. Eu sei que a sua conexão espiritual te leva a um Pai, então vou também, na liberdade, chamá-lo de Pai com você, pois somos irmãs, e pode nos contar, pode compartilhar conosco o que está no seu coração. Eu vou começar pela primeira conexão que eu tive com Deus. Não tem como falarmos de plenitude sem Ele estar na nossa conversa, sem trazê-lo para essa mesa, para esse momento, para esse assunto. A plenitude é Ele. E eu conheci a Deus aos 14 anos. Eu não tive qualquer história de dificuldade para conhecê-lo. Eu estava no meu aniversário de 14 anos e tinha uma igreja, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus é o meu chão, é a minha base, é a minha raiz. A 2 ruas da minha casa, e no meu aniversário, próximo ao 31 de dezembro, próximo ao Réveillon, a gente sempre tem aquele momento da meia-noite, da comemoração. E a gente tinha acabado de passar por esse momento do Réveillon, e eu escutei o Senhor Deus dizer: vai na minha casa, que eu quero ter um encontro contigo. Uau. E adolescente, em plena festa de Réveillon, eu sou de Recife, e lá as comemorações são de ruas, são bem intensas. Atravessei as 2 ruas que me separavam da igreja, não comuniquei à minha família, porque geralmente nós somos liberados após o Réveillon para estar no vizinho, para conversar com um amigo. E eu nasci nessa rua, minha família praticamente toda dessa rua há muitos anos já, então não tinha problema de deslocamento nesse horário. Fui até a igreja, ainda estava tendo culto, e eu me lembro que o pastor falou que ninguém saísse do seu lugar para fazer convite a qualquer pessoa que estivesse ali naquela noite. E eu sei que para mim, pelo menos, não ia precisar. Né? Eu sei que aquela noite foi destinada a mim como um encontro com o Pai, que eu costumo dizer que ele é meu Abba, né? Meu pai querido, pai do colo. E estava ali aquela adolescente aos 14 anos, me conectando a Deus de maneira, debaixo de uma obediência, de um desejo profundo, de uma transformação naquela mesma hora. Eu não passei dali para alguns dias para ser transformada, não, eu já cheguei naquela noite, naquele lugar, com uma intenção de nunca mais me desconectar de Deus. Teve um encontro, né? Isso. E foi tão transformador, e eu sei de como foi hoje. Hoje eu tenho uma plena consciência disso, porque aos 14 anos eu sei o que eu senti. Não foi nada vago, não foi nada de emoção, foi de obediência e de entender quem estava me chamando. Uau. Era algo de novidade, mas uma novidade que está até hoje e que ficará para o céu, para a eternidade. É tão impactante, né? Quando esse encontro ele acontece de forma verdadeira e genuína, como que marca, né? E uma decisão. Né? Você ouviu uma voz, você sentiu no coração, seguiu ali naquele momento a sua intuição, mas também se permitiu experienciar, né? E isso foi um marco para você. E desde este momento já foi com o seu Abba. Já foi com o meu Abba. Já tive, desde esse momento, visões. Eu já tive, desde esse momento, a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu já tive um início muito transformador. Essa é a palavra para esse momento. Eu tinha muitos desafios diante da idade, diante da família em si,
mas para mim era como se eu tivesse entrado no meu lugar de direito. Eu me sentei numa cadeira separada para mim instantaneamente e entendi o chamado instantaneamente e me deixei ser cuidada por ele. Não tive dúvidas quanto inclusive foi justamente o ano em que eu já queria que a minha família tivesse 3 filhos, já tinha o desejo do casamento em 14 Você já anos. tinha isso claro para você com Já 14 foi anos? justamente a partir daí O que foi desenho da sua gerado família. isso. Esposo e 3 Isso. filhos. O Senhor, ele me deu um pacote completo. Eu digo que os 14 anos foram bem intensos, viu, Janine? Muito profundos, de muita revelação, de muita conexão com Deus. E naquela época, compartilhar isso para mim foi muito difícil, mas não foi uma dificuldade que me doesse. Foi uma dificuldade de ver, na verdade, uma verdade que eu comecei a compreender com o tempo que nem todo mundo era chamado da forma como eu fui chamada. Nem todo Sim. mundo encontrava o Abba da forma como eu encontrava. Então era compreensível. Quando uma adolescente chegava para alguém na minha idade e queimava por Deus e falava sobre uma família aos 14 anos, era compreensível que não entendesse, porque tem tantas coisas nessa idade para se pensar, não é mesmo? Com 14 anos. E ali eu comecei a observar as pessoas, a necessidade que elas tinham de primeiro saber para viver, aos 14 anos. E é interessante que quando você fala, né, viver para saber. Hoje a gente tem isso, as pessoas querem fazer para ser, querem ter um resultado para poder sentir que são. E ali com 14 anos você se sentiu pertencente, você entendeu quem você era em um lugar, em uma cadeira que te coube, né? E esse sentimento de pertencimento, de identidade, proporcionou com que você tivesse clareza de um destino. Sim. E como que foi o processo para chegar neste destino? Essa família linda, com os 3 filhos, né? Como que essa jovem de 14 anos desenvolveu? Como foi esse processo de transformação? Desde esse dia da minha redenção ao meu Abba, ao meu pai, eu já mostrava muito interesse em fazer a obra. Eu tinha sede, tinha fome. Eu tenho sede, tenho fome até hoje. E para mim buscar alguns lugares dentro da igreja para que eu me mantivesse trabalhando sem perder o meu foco, sempre foi essencial. Eu digo que quando você se conecta ao Pai, é impossível você ser passiva. Você não está conectada à grandiosidade do reino. O reino é fluxo. Eu falei sobre isso Sim, hoje. O reino é fluxo, então é impossível você estar pertencente ao céu, trazer uma natureza do céu sem ter um fluxo constante, contínuo, intenso. Deus é intensidade. Então, por mais que você tenha uma profissão, por mais que você tenha algo já sendo feito na igreja que você pertence, uma adolescente encarando o início da vida cristã, você precisa se manter nesse fluxo. Se manter nesse fluxo traz para você paz, garantias de que o caminho está correto, garantias de escolhas assertivas, garantias de que a sua fé está sendo alimentada. Se nós olharmos para o fluxo, ele é tão bom, tão bondoso, tão generoso, que você acaba não tendo medo dele. Ter uma profissão, tá ok, você tem que ter, faz parte da fisiologia, da sociedade, faz parte do nosso tempo. Contudo, o fluxo para o Senhor, ele precisa existir também. E eu vou ser bem honesta para você. Eu sempre olhei esse fluxo como sendo algo muito mais importante do que o que eu desenvolvo fora dele. Não que as outras coisas estejam desconectadas, mas cada coisa tem o seu lugar. Contudo, o fluxo ele abrange todo o resto. sim.
ele contém todo o resto. Todo o resto está contido nesse fluxo. É um fluxo orgânico, né, Ali? Isso, É igual às vezes as isso, pessoas falam assim, nossa, mas tudo tem que colocar o nome de Deus, nossa, em tudo você tem que falar de Deus. Não é sobre tudo colocar, é de nada tirar. isso. É entender que Ele já é o todo, O né? E todo. quando a gente fala desse fluxo que flui, que transborda, ele é orgânico. E aí, naturalmente, ele abraça a sua vida, a sua existência na sua Parte. plenitude, né? Daquilo que você é, daquilo que você faz, daquilo que você vai ter. É consequência. Eu acho que hoje o que gera muita inconsistência no pensamento é essa desfragmentação que às vezes as pessoas fazem, né? Não, Deus é Deus, eu sou eu, o que eu faço, o que eu tenho, e desfragmenta e perde até de si mesmo, perde. E aí entra nesse caminho de ter que se encontrar, reencontrar, de conseguir gerar um sentido, um significado, um propósito para a vida, sendo que é só depois vir, ó, fragmentar de novo, né? E aí, muitas das vezes, o caminho dessa fragmentação busca de várias formas, mas tem um lugar para encontrar essa fragmentação plena. É no fluxo, É no gente. Tem a fluxo. origem, tá? Tem É no origem. fluxo. É no fluxo. E fluxo, para mim, Janine, ele puxa o propósito. Eu tenho um conceito pessoal meu sobre propósito. E eu falo que o propósito nosso é voltar para Deus. Sim, Ponto. concordo. O homem morrerá, voltará ao pó. Volta ao E o pó. espírito, a Deus que o deu. Adeus. Para mim, esse é o propósito. Mas até que nós voltemos a Deus, existe o fluxo. Voltando para o fluxo. Esse fluxo é diário, ele é todos os dias. Ele é uma plenitude que se rende a Deus todos os dias. Olha, fluxo, propósito e plenitude. Os três, eles estão linkados. Eu não tenho como ver a minha vida com um único propósito. Eu olho a minha vida como fluxo, ela acontecendo diariamente, diariamente eu precisando ser plena. Diariamente eu preciso de Deus. Paulo fala em Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você já pensou em falar isso diariamente? Em uma reunião que eu tive com algumas mulheres, eu falei o seguinte: vocês já se propuseram a falar sobre isso que Paulo falou já no final da carreira dele, no final da vida dele, diariamente? Lembra de uma conversa que tivemos que eu disse para você que quando eu amanheço, eu já sou uma outra pessoa? Sim. Resetei tudo do dia Dá um seguinte. reset no dia. Imagina se esse versículo viesse para a sua vida diariamente. Você estaria num fluxo contínuo, com um propósito só lá para frente, um propósito de eternidade, inclusive, não um propósito que acabou aqui, terreno, né? que você tem uma meta e depois que Momentâneo. você atingir essa meta, vai para onde? Qual? Então eu tenho muito cuidado com esse propósito e foi essa bandeira que eu levantei diante de mim. Eu prefiro viver no fluxo. Porque no fluxo, todos os dias, esse reset é o que o Paulo falou. Combati o bom combate do dia, acabei a carreira do dia, guardei a fé do dia e fui plena nesse dia. Porque o dia de amanhã não pertence a mim. O dia de hoje eu posso sim fazer algo nele, mas amanhã eu me acordo outra pessoa. Eu não me acordo para o emprego, a falta do emprego, eu não me acordo para a alegria, a falta da alegria, eu não me acordo para os meus filhos, para o meu marido, para mim mesma. Eu me acordo para Deus e Deus é fluxo. Então, quando eu estava nos 14 anos, naquela igreja, naquela noite, eu recebi isso de Deus. Eu recebi continuidade. E todas as demais coisas fizeram sentido para mim. Aos 14 anos, família fez sentido para mim. Não que eu tivesse problema com a minha família, mas até a família fazer sentido para uma adolescente de 14 anos, ela já vai ter vivido o amor, o primeiro olhar. Eu ainda não tinha vivido isso. Mas Deus já me mostrou que aquilo que a Bíblia nos traz é aquilo que a gente precisa viver. E é muito bom viver o que a Bíblia nos traz. Sim. Esse é o fluxo bom que Deus tem para nós. O
o fluxo com garantias, lembra? Com Como a gente certeza, começou aqui. né? É sobre essa menina de 14 anos que vem vivendo esse fluxo com plenitude diária e que por isso, como a gente já conversou, não tem medo de desafios. O medo, ele existe. O medo de fazer com excelência, o medo da falta de fazer com excelência, o medo da falta do cuidado. Eu acho que a gente precisa ter, porque se a gente não tiver, a gente não vai fazer com cuidado e a gente não vai buscar excelência. Tudo dentro, claro, da proporção saudável. Sim, o medo faz parte, né, das nossas Isso. emoções. O medo, ele é um sentimento base, né, dentro das nossas emoções. O que nós, seres humanos, precisamos compreender é como regula este medo de maneira que ele não me iniba de viver o Sim, fluxo da vida, de estar em isso. movimento. Porque nós temos que entender que existe o medo orgânico, que é aquele medo de autodefesa, de autoproteção, e tem o medo emocional, que muitas das vezes é o medo que paralisa, que é o medo Sim, que bloqueia, né? E quando você fala, eu não tenho medo, eu gosto de desafios, não é que você ignora o sentimento do medo, mas é que você tem tanta convicção da sua identidade, do propósito para o qual você está na Terra, que o que vem a te desafiar também é o que gera em você uma transformação para continuar. isso. É E o isso é combustível. poderoso, É o combustível. é o É a combustível. fé. É a fé de que o Senhor já me deu a base. Eu só preciso desenvolver o que Ele me deu. E cada um de nós vai desenvolver dentro da sua individualidade que Deus te deu. E como você desenvolve o que dentro da sua individualidade, como que é o seu processo? Como que você tem se desenvolvido? Então, eu digo que eu sou uma missionária. Eu tenho muito de performance. Eu gosto muito do 1 a 1, do aconselhamento 1 a 1. Eu gosto da singularidade da pessoa. Não que eu não vá na frente de uma multidão e fale sobre Deus, mas eu gosto muito da singularidade do 1 a 1, de ouvir a pessoa, de conhecer, de fazer parte daquele momento. Quando a gente está numa multidão, a gente coloca algumas modelagens para poder falar uma multidão. Na individualidade, eu olho o olho e eu gosto que as pessoas vejam que eu também estou prestando atenção, porque tem muita gente que quer essa atenção e não consegue. Você, diante de uma multidão, você não consegue dar atenção, você dá atenção àquilo que você está entregando. Mas no 1 a 1, quando você está diante de uma mulher, diante de uma pessoa, diante de uma família, você tem uma troca. É uma troca com a mesma intensidade, é uma cumplicidade, né? Então, para mim, esse caminho, essa entrega, essa performance, ela vem dentro dessa atmosfera do 1 a 1. E por conta disso, a menina de 14 anos que entregou sua vida a Jesus, ela se tornou professora de imediato de um departamento infantil dedicado, todos os domingos. Até os 35 anos de idade, eu era professora dedicada. Foi a primeira função que eu tive na mesma igreja, que eu fiquei até os 35 anos. De lá, eu tive a experiência do casamento. O casamento me levou a outras experiências com Deus, que eu tenho certeza que Ele colocou o dedo em mim e disse assim: você precisa passar por isso. É o que acontece com cada um de nós. Essa performance, ela foi necessária para que a partir de mim, os meus filhos conhecessem Jesus. Porque antes de mim, a minha família, ela não tinha Jesus em todos os seus membros de família. Então, a partir de mim, o Senhor precisou realmente me dar um fôlego diferente. O meu histórico familiar é de depressão, para alguns parentes meus. Hoje eu consigo falar com eles sobre isso. E sei que o Senhor nos persegue em situações em que vamos estender as mãos a muitos, inclusive a família em si. Nós temos muito a prática em nossa casa de dentro para fora, sempre de dentro para fora a nossa performance, nunca de fora para dentro, porque o que contamina é o que sai do homem.
E a gente sempre tem essa visão, vamos tratar o que é de dentro para fora. Assim que eu me casei com meu esposo, meu primeiro e único namorado, né? Nós tivemos a notícia da esterilidade. Contudo, Janine, viver numa igreja não te garante saúde. Não. Não, concorda comigo? Gente, é o que eu falo, garagem não produz carro, igreja não Isso, produz muito cristão. bem colocado. Não produz, Não, né? As pessoas acho que tem uma fantasia romantizada, isso. né? Se abrir um livro Que e tá por... não, tá? Não vai com essa mentalidade. Eu sempre brinco, mas eu falo mesmo, ó, garagem não produz carro, igreja não produz cristão. É a vida prática, é a experiência diária, é o secreto, Isso. né? E aí vai Aí ser vem as forjado. histórias. A gente descobriu a esterilidade 1 ano e meio depois que casamos. Nós já tínhamos 4 anos entre namoro e noivado e sempre quisemos a família, né? Então veio a primeira notícia depois de vários exames que nós fizemos, né? E eu chorei muito, claro, era um desejo de adolescência meu, mais nosso, né, como mulher, do que do meu marido. E eu digo isso porque nós sabemos, entendemos a profundidade da maternidade em si. Sim. Existe um comando natural. E eu sempre digo, gente, você tem dúvida do que Deus quer fazer na sua vida, do que Ele quer construir para você? Deixa eu dizer, do planejamento que Ele tem. Primeira coisa é você entender o que é natural na sua vida. O que é natural? O que Deus já deixou escrito, já está revelado. Busca isso. Busca isso e deixa que o resto é tudo surpresa, mas já existe uma condição de vida que nós temos. Esposo, casamento, família, filho, que é bênção. Como assim eu escolho não ter isso na minha vida? É bênção. Então eu corro para todas as bênçãos que a Bíblia já me revelou e as demais me serão acrescentadas. Então, a maternidade para mim era algo especialíssimo, não tinha como negociar. E eu entendo, tá? Eu entendo a dor de uma mulher que não consegue gerar. Eu entendo porque eu passei por essa dor, tive o milagre da maternidade, sim, mas eu já tinha outros planos. Caso não, eu tinha o plano da adoção, que inclusive eu tenho até hoje, da adoção tardia, e tinha o plano de estar com Deus e esperar nele, mas nunca de desistir desse plano. Porque eu dizia sempre, olha, sempre que algo está fora do lugar, eu digo, Senhor, eu vou voltar ao que é natural. O que é natural? Casar, constituir família, ter filhos, a minha oração vai ser sobre isso, eu não vou fechar essa porta. E dali a um tempo, o Senhor ele nos visitou com o Mateus, e foi aí que começou a minha história da depressão. Foi uma depressão Porque pós-parto. na depressão pós-parto, nós estávamos com um período bem dificultoso em casa e eu comecei a desenvolver alguns pensamentos do tipo, não vai dar certo, não vai dar conta, como o mineiro fala, não vou dar conta. Eu pedi, mas por que eu insisti? Sabe a dúvida da bênção? É o que a gente passa muitas vezes, não só naquela época de 28 anos atrás, mas ainda hoje. E nós temos a dúvida da bênção, mas para que eu pedi o carro se eu preciso pagar tudo do carro? Nossa, olha só. Você vem contextualizando pra gente, né? Essa jovem de 14 anos que se encontra pertencente num pai, que encontra sua identidade, que coloca um propósito de vida numa família. E quando isso é alcançado, neste momento ela desfragmenta na dúvida. E aí você fala de uma depressão pós-parto. Ansiedade no grego é merizo. E merizo significa separar. Merizo é desfragmentar. Ele é um verbo usado como separação. Então, olha, no momento em que veio a dúvida, ela te separa daquele lugar de certeza da fé, e aí vem ali, né, uma ferida Uma emocional, uma fragilidade, inclusive. fragilidade, uma vulnerabilidade Isso. emocional. E é muito interessante que a gente falou também de plenitude, a gente falou de vida plena.
E vida plena no grego é plenaro, que é juntar, que é agrupar. Então, ou seja, quando a gente fala de vida plena, nós estamos falando de agrupar aquilo que estava separado. Então, hoje a gente vive numa sociedade totalmente ansiógena, né? Totalmente imediatista, vivendo uma necessidade, mas que vive num caos de desfragmentação da identidade, do sentido da vida, do significado, do propósito. E na hora que você falou comigo da depressão pós-parto e você falou da dúvida, é claro, neste momento separou. E aí Já saí do meu lugar de já saiu do conforto. seu lugar de conforto. Isso. E aí, realmente, como você bem colocou, a dúvida, ela gera em você a falta de certeza. Mas será que era para eu pedir mesmo? É. E isso me trouxe alguns problemas, contudo, Janine, não me tirou a certeza do que eu queria, que era ter os meus 3 filhos. Esses 10 anos me fizeram aprender como estar diante do meu marido de maneira a depender dele mesmo. Meu marido, ele foi um servo do Senhor, extraordinário nesse período, ele mas teve um desafio muito grande. A depressão pós-parto, ela foi para uma depressão profunda por 10 anos, num período em que não tinha diagnóstico para isso, não tinha um tratamento assertivo para isso, não tinha medicação. O recurso em si era escasso. Para saber o que eu tinha, eu precisava passar por muitos médicos, fazer exames, acompanhamentos, inclusive. E para mim foi algo novo, algo que eu precisei passar com ele. Nós tivemos, sim, algumas incertezas, mas, curiosamente, eu posso te dizer que a gente pouco lembra das dores. Eu sei que eu chorei bastante. É a palavra que eu tenho para você para esse período. Mas das dores, na minha parte, eu quase não lembro. Eu lembro de alguns sustos, eu lembro da síndrome de pânico, eu lembro de alguns congelamentos instantâneos. O meu marido de nada lembra. É curioso isso, né? Olha, Você sabe que eu tenho uma outra frase que eu digo que muitas coisas precisamos deixar lá na cruz, sim. onde Jesus carregou tudo sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. Então, há coisas que, se nós não deixarmos nesse lugar, elas estarão conosco até hoje em dores. Por que eu passei por isso estando na cadeira e no colo do meu Aba? Sim. E E se você não deixar, você traz isso para o seu presente, né? isso, e tenho Ale, medo das histórias que eu coloco sobre a vida dos meus filhos. Como que eu vou exatamente. contar essa história para os meus filhos? Com que olhar? Qual o olhar, né? Qual que é o prisma que eu vou trazer isso sobre a vida deles, né? No Isso. presente, Isso. né? E nesse Neste presente, momento. eu acredito até, Janine, que a depressão desse presente, ela assusta muito mais do que a depressão daquele tempo que eu nem sabia Que era. o que era, qual o próximo sintoma, por que eu estou sentindo esse medo, esse pânico, esse pavor, esse taquicardia que está me levando ao sufoco, a garganta que fecha. Isso eu sei descrever, mas a dor em si, ela não existe para mim. Ela não existe. Ela está no lugar em Deus. Hoje, como eu já tinha te colocado, ela para mim é uma chave que abre portas, salas na vida de pessoas que param para escutar a minha história em Deus e que eu consigo colocá-las em um ambiente de dizer assim, há uma história acontecendo com você, mas o fim dessa história não é a tragédia que você viu hoje. Então, para mim, eu não precisei, eu não tomei a medicação na época, eu não tomei qualquer medicação na época, não tinha realmente como tomar, porque não tinha Não fecharam o diagnóstico fechado, diagnóstico, e né? isso não tinha Uhum. como. Eu fiz por minha conta mesmo, um dermatologista, ele indicou que seria a depressão, e por minha conta eu fiz os trabalhos manuais, as atividades que por poucas informações que eu tive na época, eu consegui acessar, né, e fazer algumas terapias nesse sentido. E foi o que me tirou. Na verdade, eu tinha a minha mente estava tão vazia das certezas
que esse momento dessas terapias trouxeram um alívio, trouxeram a bússola começou a Te deu um funcionar. direcionamento, né? Isso, Continua movimentando, vai. O isso, caminho vai voltando aí para o vai voltando para fluxo. este fluxo que vai te completar Isso, novamente, né? É como isso, se aquele vazio existencial que te gerava dor, pânico, incerteza, medo, ali fosse de repente falando, pode ir, vai ser cheia novamente. isso. E aí veio a ressignificação. Essa palavra tem feito parte da minha vida em tudo. No próprio dia que eu vivo. A minha janela fala de ressignificado todos os dias. É nessa palavra que eu posso sim falar de dores de maneira a colher flores, Que sobre lindo. presentes, Sim. sabe? Dores que se transformaram em pacotes com laços muito bonitos. E que eu posso abrir essa caixa com alegria, não com julgamento de mim mesma, de dizer assim, nossa, aquela época foi o Senhor plenamente, porque apenas a mão dele poderia ter me conduzido. E às vezes as pessoas acham que ressignificar é esquecer o que você viveu, é esquecer o que você experienciou. E na verdade, ressignificar é dar um novo significado, Isso, né? olhar É um olhar diferente. de Então amor. aquilo, igual você falou, dores que se tornaram flores. Isso, Frase bonita, gente, ó. dores que se Então, tornaram né, flores. essa foi a ressignificação. Aquilo que foi dor, hoje pode ser flor. Hoje é o Isso, que vai abrir portas, às vezes, para me olhar com um olhar de empatia para uma pessoa, para me poder acolher num lugar seguro a vulnerabilidade do outro. Isso é ressignificar. E muitas vezes as pessoas colocam a ressignificação como se fosse num lugar de esquece o que passou. Esquece tudo de ruim que você viveu, esquece tudo aquilo de negativo que faz parte da sua história. Isso não é ressignificar, isso é anular. E isso, quando nós anulamos algo que faz parte da nossa história, nós também anulamos uma parte daquilo com que nós nos identificamos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, isso. né, com o que é ressignificar e de que maneira eu faço essa ressignificação. E eu gostei da frase, dores que viraram flores, poético Flores que demais. viraram flores. Era como se eu tivesse preparando um solo. E durante essa preparação, sim, há um esforço. Eu estou em crescimento, eu estou em amadurecimento, eu estou vivendo uma experiência que para mim era nova e para muita gente era novo. Pessoas que me apontaram, que falaram algumas coisas na época e que eu, desde os 14 anos, sempre falei. Eles não conhecem, eles não entendem. Então, é porque não entendem e é porque não conhecem. E quando você ressignifica isso, você entende o profundo disso, você entende Jesus na cruz. Sim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem, parafraseando tudo isso, o Senhor não estaria ali. Contudo, era era necessário o necessário. sacrifício dele. Era necessário que Alexandra passasse por isso. Porque hoje eu consigo falar com os meus filhos na situação em que nós estamos vivendo, da fragilidade emocional na geração deles, do profundo. Eu sei o que vocês estão sentindo. Eu passei, mesmo na minha geração, eu consigo conversar. Claro que existem mais informações hoje no tempo deles do que na minha, mas eu consigo acompanhar a minha comunicação com eles, ela é muito mais assertiva. E eu ressignifico dessa forma, eu trago os acontecimentos para o momento que eles são necessários de uso. Essa plataforma que Deus nos dá, ela é maravilhosa. E eu não estou romantizando a dor em si, eu estou trazendo ela como cúmplice de crescimento. Porque é o que a Bíblia, inclusive, ensina. Sim. Né? Não existe uma vida uma vida boa sempre. Se bem que pela Bíblia a nossa vida é, porque o Senhor, ele nos proporciona diariamente a sua graça. Há uma porção de misericórdia preparada para cada um de nós, diariamente. Jeremias fala isso. Então, por que não acessá-lo? E a misericórdia para momentos em que nós mesmos não damos Nós conta. estamos dando conta das aflições, né? Isso. Mas até quando você fala, né, da sua geração, que hoje a geração atual tem muito mais informações,
Mas eu paro para fazer a seguinte reflexão, Ale, que hoje, mesmo com tanta informação, se perde muito quando se fala de emoções, principalmente deste olhar mais profundo de si. Porque quando você fala do seu momento de dor, a gente vê também o seu movimento de não desistir. Você falou, não sabia, não foi dado um diagnóstico, não foi dado um tratamento, mas eu estava me movimentando, eu não desisti, eu fui. E hoje, quando as pessoas têm dores e elas vão buscar a ajuda, elas já querem o resultado. E aí a gente vê uma grande diferença. Você viveu um processo para chegar no resultado. Você entendeu que você tinha que viver um processo, que você precisou da bússola, que você precisou de uma direção para você poder sentir novamente o contentamento. E hoje não. A geração de hoje quer resultado. Tá, para mim, para sanar este vazio, o que preenche? Mas não é o que, não é qual, não é como, é o quem. Sim, Quem eu sou? Como eu cheguei aqui? E voltar para este quem novamente. Porque olha só, se a gente pegar a sua história, 14 anos você recebeu uma identidade, você viveu dentro daquele propósito, chegou um momento, se da dúvida, te tirou daquele lugar, que também era um lugar de identidade, a maternidade, sim, e aí veio o vazio e você precisou novamente buscar aquele contentamento identitário. E hoje não. Hoje é o que, o como, o fazer, qual que é o resultado. E perdeu esse ser. Perdeu. Tá tão desfragmentado é. que vivem dores. Tudo na urgência, Tudo né, na Janine? urgência. Tudo para ontem. E é um sofrimento constante. Isso. A sociedade, inclusive, se tornou muito mais rápida, né? Você substitui muito rápido, você queima energia muito rápido. Você não rumina, como a própria palavra de Deus fala, que o bom é você pensar sobre, o bom é você ser profundo e não raso. Então, as escolhas de hoje têm levado realmente essa, essa fragilidade na geração dos meus filhos. Mas eu posso dizer para você o quê? Os meus pais, eles são pessoas bem simples. E tudo que eu recebi desse outro lado foi realmente de Deus. A busca de Deus é necessária. Nós temos pais, nós temos valores, nosso caráter é forjado nos valores, mas a plenitude de Deus vem só com a busca dele. Nossos pais não substituem a vivência com Deus. Nós temos pais bons, nós temos pais maravilhosos, pais cuidadores, temos pais em suas individualidades, temos diversas formas de paternidade, maternidade, mas independente da forma que você viva hoje, nenhum deles substitui a sua vida com Deus. Ela é necessária. Nessa pirâmide, ele precisa estar em primeiro lugar. Ninguém, uma frase que eu uso em casa muito com meu marido, que meus filhos já escutaram diversas vezes. Meu esposo não é a minha felicidade. Ele é a minha metade, ele é o meu complemento. E a minha felicidade está em Deus. Não que meu esposo vai faltar um dia, não, a ideia não é isso. A ideia é que meu esposo é a plenitude que Deus quer para mim. Lembra? Voltar à naturalidade? A naturalidade é meu esposo comigo e a família que segue. E faz muito sentido quando a gente pensa em uma só carne. Sim. Né? Quando você coloca o seu esposo como este complemento que há em você, Sim. aí sim você se torna um. Isso. Mas se eu sou um com meu esposo, quem é a fonte da minha felicidade? Sou eu mesma? Já que eu sou um com meu esposo, é meu esposo comigo? A fonte da nossa felicidade de continuidade é Deus. Não tem como ser diferente. Sair deste lugar da autossuficiência, Isso. né? Como se você fosse autossuficiente para suprir todas as suas necessidades, sejam elas emocionais, físicas, materiais. Isso. Então, quando Deus vem para esse lugar correto, de fonte de felicidade, o teu fluxo vai te trazer tudo o que você precisa. Não existe, você vai buscar, porque a busca é necessária. Contudo, se você está em Deus, esse fluxo vai girar para você de forma automática. Mas como assim, ali? Já está escrito. Os que pertencem ao Senhor, tudo na nossa volta vai promover o quê? A plenitude.
Então, toda vez que a gente se desconecta disso, procura uma outra forma de vida, nós teremos consequências. Consequências, inclusive, também já reveladas no fluxo. Tudo está diante de nós. Com os meus 14 anos, eu entendi isso de uma maneira diferenciada para a época. E eu vou lhe dizer, é muito difícil realmente contar a história de uma criança de 14 anos e querer que ela funcione para as pessoas. Mas o que eu gostaria de deixar mesmo plantado na cabeça das pessoas que me escutam é, olha, se uma menina de 14 anos conseguiu entender o fluxo de Deus, se você fizer essa busca em Deus, você vai entender também. Porque é impossível, ninguém me explicou naquele dia, a não ser o próprio Pai comigo quando ele me chamou. É na centralidade dele. Isso, na né? centralidade dele. Essa minha depressão, ela me levou a um leque tão aberto de tantas experiências com Deus, que ela me trouxe uma coragem tão definida do que eu precisava fazer, e essa coragem tem nome, é acessar pessoas. Essa coragem tem nome, acessar pessoas. Nunca tive medo de acessar pessoas. Nunca tive medo de acessar pessoas. E para mim, se eu não vou, aí eu tenho medo. Gente, eu deixei alguma coisa passar, pelo amor de Deus, volta ali. Por que eu não acessei? Vai acontecer isso comigo. Então, essa coragem que vem de dentro tem nome. Acesse pessoas. Leve sua história para ela. Você quer ver? Uma coisa que os meninos, meus filhos, sempre dizem para mim: mãe, não para ali. Não para naquele lugar. Mãe, passa lá voando, porque quando a senhora para, ou a senhora vai falar com alguém, ou o céu se move, alguém vem falar com a senhora. Então, para mim, isso é fantástico de ouvir. Isso é a aparência já. Isso não sou eu na minha individualidade, não sou eu no esconderijo. Isso é notório e isso é legado. Isso é história para eles. Isso é dizer assim para eles: nossa, aquela mulher, aquela mãe que passou aquele período, que deveria ter ainda alguma coisa ali a ser resolvida, não tem. Ela não tem medo de acessar pessoas. Uma vez nós viajamos para João Pessoa, há 2 anos atrás, o Matheus vai lembrar sobre isso, interagindo aqui com o Matheus. E 2 anos atrás eu viajei para João Pessoa, Janine, e fizemos um passeio. Passeio na praia, em alto mar. E eu estava sentada com a família, nós 5, né, em Recife, e tinha um grupo de pessoas conversando atrás da gente. Nós fomos para as férias, anualmente fazemos isso. E existia uma mulher ali em pânico dentro daquele navio, dentro daquele barco. E ela estava tão em pânico que a gente estava conversando ali, todo mundo conversando, estava cheio de gente, mas a voz dela me chamou a atenção. E ela estava com medo de estar ali. As amigas, os amigos chamando ela para descer assim que o barco parasse na piscina natural. E ela disse que não sabia porque tinha subido, que não ia descer, que morria de medo. E eu parei instantaneamente o que eu estava fazendo com os meninos. E eu disse: só um pouco que eu preciso escutar. Eu me lembro até que os meninos disseram: mãe, pelo amor de Deus, não vai ali. Mãe, volta aqui, mãe. Olha, mãe, aqui. Mãe, presta atenção no que a gente está dizendo. Eu disse: não, agora eu já sei por que eu vim nesse barco. Eu sei porque eu estou aqui no período de férias. Eu sei porque é essa hora, eu sei porque é esse dia. Calma, vamos escutar. E paramos. E eu comecei a escutar a história dele. Eu não vim, você sabe, ela falando no desespero. E aí eu disse: pronto, Deus, já sei o que é que eu preciso fazer aqui. Eu só preciso ter oportunidade. Como que eu vou arrumar oportunidade para falar com essa desconhecida? Gente, só pergunta e deixa Deus fazer o resto. Você não tá ali por acaso, sabe, Janine? É viver o fluxo. Não existe acaso na vida, né? Não, e com Não Deus existe. é que não existe. Existe o extraordinário. Sim, com Existe certeza. o fluxo acontecendo ali. E vamos, sobe, sabe? Nessa passagem dele, vamos viver o extraordinário. E teve um momento em que se levantaram, foram em direção ao banheiro. E eu me levantei e fui em direção ao banheiro. Só que eu passei na frente e tentei abrir a porta e voltei para elas. Eu disse: vocês estão na fila?
Aí estamos, eu disse, você é a pessoa que estava falando atrás de mim. Eles ficaram de longe, só vendo. Acontece, tá? E eu disse, eu posso te dar uma palavra de Deus hoje aqui? Não tenha medo. Comecei a mostrar para ela o ambiente seguro, a altura da água, a boia, o colete salva-vida, a quantidade de pessoas preparadas para resgate, as crianças descendo, até onde elas podiam ir, a beleza que havia naquele momento. E eu descobri que a história dela era a seguinte: ela era muito rica, tinha mansão no Rio de Janeiro, estava visitando João Pessoa. E na casa dela tinha uma piscina do tamanho, de um tamanho bem grande, relevante. E quem usava a casa dela, a piscina, final de semana, eram os amigos. E eu falei para ela, sério que Deus te deu poder, te abençoou com riqueza, e as pessoas usurpam o seu lugar de bênção. Nós derramamos a partir de nós para as pessoas, mas nós participamos. Sim, desfrute. Somos os primeiros a participar, somos canal de Deus. E eu falei para ela sobre um momento que eu tinha tido de quase morte em mar mesmo, mas que o Senhor tinha me dado outra oportunidade de vida. Isso seria outra história, Janine. Sim, temos muitas histórias aqui. Trouxe para ela esse momento de encontro com Deus e falei para ela sobre coragem, inclusive de viver aquilo que Deus tinha dado para ela. E ela precisava ocupar esse lugar, ser plena nesse lugar. E estava tudo bem, mas era ela quem estava entregando, ninguém estava tomando. Ela estava dando o direito às pessoas de viverem a bênção que tinha na vida dela. E aí, depois que eu terminei de falar isso, eu disse, me dá a tua mão. E ela me deu a mão. Vamos descer do barco? Ela disse, vou descer. A amiga dela fez, eu não acredito. Eu não acredito que você vai descer do barco. Sempre tem, né? Janine, sempre tem um. Existem vozes. Para dar descrédito. Sempre tem as vozes que vão descredibilizar o que de fato você tem que viver na sua vida. Você sabe pessoas que não conseguiram ocupar esse espaço na vida dos outros e não comemora a vitória dessa pessoa, a conquista, Sim. o sair desses lugares, elas não comemoram. E isso é muito importante de ser pensado na hora, para quem está entregando a palavra, de posicionamento. Não ouve, não escuta, só vive. Posiciona agora. Uma coisa que eu falo, todos nós ouvimos vozes. Isso. Às vezes a pessoa fala assim, não, aquele ali ouve vozes. E aí já traz um diagnóstico, traz um rótulo. Todo ser humano ouve vozes. Porém, nós temos a autonomia de decidir qual voz nós vamos dar resposta, a qual voz a gente vai dar. Essa autonomia que eu posso dizer para você que eu invisto. Essa autonomia que eu digo, olha, eu conheço a autonomia que ela tem, então eu vou investir nessa autonomia, eu não vou investir nessa voz aqui. Essa voz deve ter as suas feridas, as suas limitações, e por isso está trazendo isso. Sim. Sua falta de experiência, sua meia experiência. É uma voz que fala dela. Mas ela não é a minha referência. Exatamente. A minha referência é o comando que eu recebi. Exatamente. Ali. Posicionamento é saber assertivamente se posicionar e crer. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. A mãe, quando vai resgatar seu filho, quando vai cuidar do seu filho, está lançando todo medo de uma primeira maternidade. Todo medo fora. De uma primeira dificuldade, da qual nunca passou, não sei como que vai ser. Mas você lança fora todo medo, porque o amor acolhe. Ele é um encontro de um verdadeiro amor, né? Isso. E sabe que o ID de Jesus é o amor que acolhe o desconhecido? Esse é o ID. Então, quando eu me levantei e disse, não, eu já sei para que eu vim, eu já estava posicionada. E não tinha vozes qualquer que diz, não, Senhor, eu já sei. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. E o evangelho é aquilo que transforma. Eu quero a mesma vida que eu recebi.
as pessoas vivendo essa vida em Jesus que eu recebi. Essa é a sede e fome que eu tenho. Essa coragem, esse amor que lança fora todo medo. E não é sobre a minha história, é sobre Jesus que eu estou trazendo para aquela vida. E foi nesse momento em que ela me deu a mão e saímos gritando pelo barco, Janine. Ninguém entendia. E a gente fez raft dentro d'água lá. Olha que foi algo que para mim... Foi um romper. Você sabe que cada experiência te dá fé, o gás, a gasolina para a próxima. E em casa eu falo, próximo... Meu marido às vezes diz, calma. E eu falo que quer romper, começa a viver extraordinário. Só que as pessoas acham que viver extraordinário é o viver aqui, terreno, é sobre as coisas da terra. O seu milagre individualizado em você. Sim, em você. Extraordinário é você viver além do ordinário, além daquilo que já está aqui na sua frente. Só que para você viver além do extraordinário, você tem que se permitir viver o sobrenatural. Isso. Porque o extraordinário genuíno, pleno, que vai trazer contentamento e plenitude, é o do sobrenatural. Isso. É aquele que tá aqui, ó. É o que conecta que vai conectar com o seu espírito, com a sua alma, que vai trazer o resultado pro seu corpo e você vai fazer isso aí que você fez, ó, o alimento diário. Entendeu? Esse é o alimento diário. Exatamente. Esse é combati o bom combate quando eu tô lá, ó, dormindo à noite. Ai, meu Deus! Acabei a carreira do dia, eu guardei a fé naquele que é dia. Poderoso. Exatamente. Para fazer infinitamente mais. Então, trazendo a despedida de Paulo para os nossos dias, eu não sei o meu dia de amanhã. Então, o dia que o Senhor me pede para governar é o de hoje. É o de hoje. O fluxo é o de hoje. E esse fluxo, ele vai ter uma resposta, um reflexo para o fluxo do outro dia. Porque esse fluxo me faz plantar. É o presente. Isso. É uma coisa que eu falo sempre, né? Na clínica, eu sempre falo com as pessoas, vamos desprender do passado, vamos trazer o foco pro aqui e o agora, pro presente, porque este presente, ele vai plantar o seu futuro. O que você viveu, seja de dores, seja de abonança, ele já não tem mais influência sobre o hoje. Ele não vai mudar, mas o hoje... ele tem total poder para o futuro. Então, governe hoje. Hoje é o dia mais importante da sua vida. Hoje. Ai, temos muitas histórias. Muitas, Ale. Que impactante. Olha, é por isso que eu digo para você que o meu chamado é para o singular, é para o um a um. E eu tenho, sim, passado por algumas experiências fantásticas com pessoas na sua individualidade. E eu tenho colhido... Daqui a 2 anos, eu digo que o Senhor, ele não precisaria necessariamente me mostrar o resultado. Para mim, participar, tá de boa, né, Deus? O resultado é com o Senhor, Deus. É como o próprio Paulo fala, né? Você planta, outro colhe, Deus dá o crescimento. Deus dá o crescimento. Mas é sobre você ir. É sobre você fazer a sua parte. E aí, quando Deus te deixa participar do resultado, uau também! Uau, com certeza. Porque alguém dá continuidade. Sim. E isso é tão importante, essa continuidade, está bem amarrada, o conceito bem amarrado para que não te frustre. Por quê? Muitas vezes você se esforça e o esforço não é teu, tá? O esforço não é meu. O esforço tem que ser do Espírito Santo. Porque o nosso esforço não produz nada em ninguém. É limitado. É o Espírito Santo que produz a transformação daquilo que você está plantando na vida do outro. Então, o que acontece sobre frustração? Porque eu já respondi muitas questões sobre isso para muitas pessoas. Pessoas que vão, plantam e querem a colheita. Gera a expectativa da colheita. Às vezes, e se frustram. Às vezes, a colheita não é você que vai fazer. Sim. Então, você precisa perguntar, próximo, Senhor, quem que está na fila precisando? Porque muitas vezes você vai até ali. E o Senhor vai te mandar outras pessoas com outras ferramentas. Porque se você souber que é o Espírito Santo que está gerando, você não para no seu fluxo. Você continua, você vive para aquilo que o Senhor está te trazendo, não que você está acalentando. Você muitas vezes acalenta.
E não é dessa forma. Você não pode parar. Entender que não é você quem busca pro Não, e reino, as pessoas né? têm Porque seu hoje as tempo. pessoas têm buscado pro reino, né? Isso, Aí eu faço isso em consumido. prol do reino, é um propósito do reino, não? A palavra fala, buscai o reino, O reino. e todas as As outras demais coisas vão ser isso. Vão acrescentadas. reverberar, a Então sua isso é busca vai reverberação vindo, da busca do isso, reino. Eu não tenho que isso, buscar aqui para o reino. O reino não isso. precisa de nada daqui. O reino não precisa de nada que eu faço, não precisa de nenhum projeto, não precisa de nenhum movimento. Isso. O reino precisa da minha entrega, da minha busca, e aí então eu reverbero Isso. no fluxo do movimento da vida enquanto aqui estiver, enquanto há fôlego nas narinas, Isso. né? Ale, uma mensagem para o pessoal de casa, neste singular. Entenda que tem ali uma pessoa especial que nos acompanhou durante todo este momento aqui, nos ouvindo, compartilhando desta mesa conosco, mas que agora está ali desejosa por uma palavra que eu tenho certeza que não virá de você, mas que você vai deixar fluir, assim como fluiu durante todo este momento. Tem uma palavra para você que fala muito de mim. É impossível não te dar com as experiências que o Senhor tem me dado. E eu só vou pedir para você fluir, para você ir. Jesus nos orientou a ir, orientou seus discípulos a irem, numa época, falando da época de Jesus, em que não havia qualquer condição de conhecimento territorial. E sob obediência eles foram. E ainda mais, não podiam carregar quase nada. Vocês entendem que muitas vezes o nosso fardo é pesado não porque Jesus nos trouxe regras, condição, não é sobre isso. A graça nos basta para esse caminho. E quando ele fala sobre ir e não levar muita coisa, é porque o que nós precisamos é a graça única e suficiente. O fluxo já está cheio da graça. E a graça multiforme de Deus vai vir sobre a sua vida, naquilo que é necessário para lhe completar nesse id. Aqueles discípulos não tem revelado lá que eles conversaram com Jesus, mas qual a casa? Qual o alimento? E se eu adoecer? Qual a língua? Não. A obediência. Se você viver a obediência, você vai viver num fluxo onde todas as coisas que já estão estabelecidas aqui em Deus para você acontecerão. Eu aprendi isso aos 14 anos e tenho vivido esse fluxo do id de Jesus como o semeador. O semeador saiu a semear. Marcos fala que era um semeador, não era um açougueiro, não era um professor de escola, não era um pescador, era um semeador. Pessoa apta para fazer o que ele ia fazer em seguida. Jesus disse que ele jogava a semente, não caíam no caminho. Semeador que é semeador, obediente, certo de sua função, que sabe qual é o seu lugar de ocupação assertivamente, que tem o seu posicionamento correto, ele não desperdiça sementes, ele lança por obediência. A nossa obediência hoje de Jesus é ide por todo o mundo. E não é escolhendo a quem ou lugar para semear, é falando de Jesus e deixando que o Espírito Santo dê o crescimento necessário, a transformação necessária. Não é olhando para trás e chorando sobre o caminho que você passou. É se alegrando pela oportunidade que você tem de servir ao seu Pai, de servir ao Senhor Jesus. Então, quando você entra no fluxo correto, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Você vai ter a capa, você vai ter o anel, você vai ter o calçado certo, você vai ter o repouso certo. Não se preocupe, seja o semeador, lance a semente em tempo e fora de tempo. Siga o fluxo. A sua família é um local para você começar a fazer isso. Muitas vezes, nós individualizamos até mesmo filhos para receber a palavra de Deus. A palavra de Deus é única. Ela é capaz de transformar todas as pessoas que estão no seu caminho. Vá com coragem no nome do Senhor Jesus, porque é no nome dele que nós somos mais do que vencedores. Uau, ela é suficiente. A palavra, ela é suficiente. E para nós finalizarmos, Alex, vou fazer
algo que para mim é muito especial, que é trazer os 3 pilares do Haja. E para cada pilar eu quero que você traga uma palavra de significado para a sua vida. Ajuda do alto, Jesus, clamando, autoconhecimento, palavra transforma, ação. segue o fluxo. Perdoe por serem duas, mas eu sou composta. Na verdade, você é tricomposta e tem um Pai, um Filho e Espírito Santo. sim. Permissão dada, validada, com toda certeza. Amém, Com Janine. muita gratidão no coração, por ter me dado a oportunidade de compartilhar essa mesa com você, Privilégio pra por ter mim. compartilhado da sua história, das suas vulnerabilidades. Eu falo que é necessário ter coragem para ser, né? E você é, de forma muito corajosa, e isso me inspira, isso me encoraja a continuar no movimento. Eu falo que Deus é tão educado que Ele fala conosco de forma singular. Para ler, Ele fala o fluxo. Para mim é um movimento, que é o convite que eu te faço. Movimente-se, porque a vida, ela acontece no movimento. E se esse episódio fez sentido para você, trouxe de alguma forma significado para a sua vida, acompanhe, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte, compartilhe esta mensagem, não deixe ela parar em você, seja você também canal de fluxo para a vida de outras pessoas e esteja no movimento do Haja comigo. Forte abraço, até o próximo.